Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-o primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote saiu. Conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu ao discípulo desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se claro, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. Na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não terias entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-vos, mesmo julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos
Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós o costume que pela Páscoa eu solte o Deus. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não. Barrabás era bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma corda de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele brilho. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e um manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque sereis filhos de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos, com mais medo ainda, entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela te fosse dada do alto. Quem me entregou por ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Solta este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Eis de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro. O lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então o sumo sacerdote e os judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus.
alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte da lei de quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara com uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saíram sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não pegaram a mim os seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas as escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação para a Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. E aquele que viu dá testemunho, e ele sabe que o seu testemunho é verdadeiro. Isso aconteceu para que vós também acrediteis. Meus queridos irmãos,
acontecimentos, né, que foram narrados por uma testemunha ocular. João estava ali. Ele presenciou tudo, ele viu tudo. O seu testemunho é verdadeiro. Isso é muito importante para nós, meus queridos, ter essa certeza na nossa vida, na nossa história, viu? A morte de Jesus é real, né? Aconteceu. Há 20 séculos atrás, de fato, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Filho de José, o Filho de Maria, ele foi preso, foi entregue, ele foi condenado, ele subiu com o Calvário na cruz, ele com o Calvário com a cruz nas costas, ele entregou a vida por cada um de nós. Jesus morreu na cruz, exatamente nesta hora, mais ou menos. Foi a hora, foi o momento, foi o tempo real. É verdadeiro. Não é uma historinha, não é um conto de fadas, não é uma fábula que foi inventada. Não. Aconteceu. Nenhum, ou quase nenhum, relato histórico desta época, hoje dessa época, é tão autêntico, tão verdadeiro como essa história que nós acabamos de escutar, tão comprovado historicamente. De fato, aconteceu. Jesus, na sexta-feira santa, às 3 horas da tarde, mais ou menos, entregou a vida, entregou o seu Espírito na cruz para nos salvar. E durante a história não faltou gente dizendo: não foi tão assim, não. Acho que não foi tão. Os discípulos exageraram um pouco, né, para poder comover as pessoas, para poder sensibilizar o coração das pessoas. Não foi isso tudo, não. Jesus não sofreu tanto, não. Meus queridos, sem dúvida nenhuma, não foi isso tudo. Foi muito pior. Foi muito pior do que Isaías colocou na primeira leitura do servo sofredor, daquilo que iria acontecer com Jesus. Foi muito pior do que aquilo que João, que Mateus, que Marcos, que Lucas nos deixou escrito nos seus evangelhos para que nós pudéssemos acreditar. Foi muito pior, porque nós sabemos muito bem que nós podemos falar da dor de alguém, do sofrimento de alguém, nós podemos entender um pouco aquilo que a pessoa está sofrendo, aquilo que a pessoa está passando, mas somente quem vive sabe a dor que está vivendo. Ninguém pode sentir a dor do outro. Nós podemos sofrer com o outro, mas sentir a dor do outro ninguém pode. Nós podemos chegar perto, somente quem sente sabe a dor que está sofrendo e vivendo. E somente Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, soube a dor, o sofrimento que ele passou. Neste dia, nesta hora, neste momento, em Jerusalém, na Palestina, para me salvar, para te salvar. Então, não chegar nem perto daquilo que eles contaram. Foi muito pior. Porque foi o sentimento de um homem, mas foi o sentimento de um Deus que se entregou por cada um de nós. É real. A morte de Jesus é real. É verdadeiro. O seu sofrimento, a sua dor é real, é verdadeiro. Muito, muito superior àquilo que nós estudamos agora e àquilo que tantos autores e por último Mel Gibson colocou no seu filho. Muito pior. Ele se entregou por nós. Ele deu a vida por você, querido, para te libertar, para te salvar, para que você tivesse vida. Foi por amor. Porque a dor, ela só é uma figura daquilo que é a realidade. O sofrimento é só o meio pelo qual o Senhor manifestou o seu profundo sentimento. A verdadeira realidade da cruz não é a dor, não é o sofrimento, mas
compaixão. A realidade é porque na liturgia nós não fazemos um teatro. Ontem nós vimos na última ceia que Jesus ele antecipa aquilo que ia sofrer hoje. E na liturgia, meus queridos, nós não fazemos um teatro. Nós atualizamos o mesmo e único sacrifício de Jesus na cruz. Essa é a graça, é o dom da nossa liturgia, da nossa celebração. É uma atualização, portanto, Jesus, no ano de 2025, às 3 horas da tarde, aqui, nesta quadra, que é a nossa igreja hoje, Jesus ele morre mais uma vez, ele sofre mais uma vez, ele se entrega mais uma vez, por mim e por você, porque me ama, porque te ama. É o sentimento nosso. Por tanto amor, por tanto entrega. Sem dúvida nenhuma, queridos, nós daqui a pouco vamos beijar a cruz do Senhor e nós temos que sentir dor pelo seu sofrimento. Nós temos que se compadecer por tanto amor que o Senhor tem por mim e que se manifesta por mim hoje, agora, neste lugar, na minha vida, naquilo que eu estou vivendo. Mas o sentimento, meus queridos, pode ser simplesmente de dor, de sofrimento, de compaixão, porque quem me ama não quer ser compadecido. Quem me ama não quer que fiquemos tristes pela pessoa amada. Quem me ama quer o amor. O que o Senhor deseja de nós é o nosso amor, é o nosso coração. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. É o amor. Que o Senhor, nesta celebração, ao celebrarmos e atualizarmos a sua morte, renovemos em nós o nosso amor. Que ao beijar a cruz, meus queridos, a dor seja por causa dos nossos pecados, seja por causa das nossas misérias, das nossas infidelidades, mas que ao beijar a cruz nós possamos renovar, Senhor, eu te amo. O Senhor é o amor da minha vida. O Senhor é o meu amor. Que o Senhor renove, meus queridos, no nosso coração o amor para com Ele, porque é esse o sentimento que precisa estar no meu e no teu coração, diante da entrega que o Senhor fez por mim e por você. É por amor. Porque é somente por amor que nós vamos buscar na nossa vida não continuar matando o Senhor. Interessante que Friedrich Nietzsche, no começo do século XX, ele anunciou a morte de Deus. Já se sente o cheiro da putrefação divina. Os deuses morrem. Deus morreu. E nós o matamos, vai dizer isso. E como nós matamos a Deus, queridos? Em certo sentido, tem razão. Como nós matamos a Deus? Nós matamos a Deus com o nosso contra-testemunho. Nós matamos a Deus quando nós fazemos na nossa vida tudo exatamente o contrário que o Senhor nos ensina. Nós matamos a Deus. Foi assim que Deus foi montando a vida desse homem tão inteligente e tão sábio. E é assim que nós também matamos o Senhor. Quando nós rejeitamos ao seu amor. Quando nós, por causa de tropeço na vida de alguém, quando nós, meus queridos, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelos nossos gestos, em vez de aproximar a pessoa de Deus, nós afastamos as pessoas de Deus. E é assim que nós vamos matando a Deus na vida das pessoas. Meus queridos, Deus morreu por nós. A cruz é o seu trono. Vamos nos aproximar, disse a carta aos Hebreus, do trono da graça, onde nós vamos encontrar misericórdia, onde nós vamos encontrar a fonte do amor de Deus para cada um de nós. Vamos nos aproximar. Deus morreu por nós, porque Ele tem esperança em nós. Ele tem esperança no ser humano, que o ser humano é capaz de amá-lo, que o ser humano é capaz de viver a vida dele, que o ser humano é capaz de ser santo. Deus tem esperança. A
na nossa vida e nós também sejamos pessoas que o amam de todo o seu coração. A cruz é a nossa esperança. Vamos renovar a nossa esperança no Senhor, na sua vitória, na sua entrega, no seu amor. Vamos também ser pessoas de esperança. Nós estamos voando a esperança. De homens e mulheres que sabem que os sofrimentos que todos passamos na vida, que as cruzes que temos que carregar na nossa vida, não está a última palavra, não está a última resposta. Deus vence, Jesus vence, e nós também podemos e vamos vencer, em nome de Jesus. Vamos pensar um pouco, quais são as nossas atitudes, quais são os nossos atos que têm matado a Deus. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe. O que tem feito com que nós matemos a Deus na nossa vida e na vida das pessoas? Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a entregar tudo isso na sua cruz. Que Ele nos ajude a sairmos desta celebração com um coração mais apaixonado, mais agradecido por tanto amor demonstrado por nós. Que Ele nos ajude a estar ao lado da Virgem Maria, que mulher cheia de esperança. Ela tinha uma profunda esperança no seu filho e por isso não o deixou, e por isso não o abandonou, e por isso esteve com ele em todos os momentos e não foi decepcionada. Vamos nos aproximar do trono da graça e deixar que esse amor invada o nosso coração e assim também nós possamos amar. É isso que o Senhor deseja de mim, é isso que o Senhor deseja de ti. O meu e o teu amar. E é assim, cheio dessa esperança que nós também conseguiremos vencer. Que o Senhor nos ajude e assim seja.